Dessa vez eu tenho que dar o braço a torcer e dizer que o bolsonarismo tá certo, que a gadaiada tá certa, quando eles dizem que Bolsonaro é o político mais querido do país. Sabe por quê? Porque Bolsonaro é tão querido que até quem já morreu doou dinheiro pra ele na campanha. O cara que já tinha morrido antes da campanha de 2018 ainda fez doação em 2022. Eita, esse cara é querido mesmo, viu? Rapaz, é querido até pelos defuntos. Gadaiada, aí tem coisa, viu? Acho que o Príncipe das Trevas vai ter que devolver um dinheirinho para os falecidos. Veja o vídeo aí. Um relatório elaborado pela equipe de analistas do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu doações suspeitas na campanha de 2022. E por que são suspeitas? Porque o dinheiro veio do CPF de pessoas já falecidas. Tem fantasma doando dinheiro pro Jair Bolsonaro? São os doadores fantasmas. Segundo os analistas do TSE, a chapa formada por Jair e pelo general Braga Neto, que era o vice, né, precisa devolver 94 mil reais ao Tesouro Nacional por causa dessas irregularidades. Um dos principais pontos que chamou a atenção foi o depósito de R$ 345 vindos de 15 doadores registrados como mortos antes dessas contribuições. Outra doação inconsistente envolve um montante de R$ 6.132 que partiram de um único CPF vinculado ao Damião de Araújo Silva. O Damião já tinha morrido na data da transferência. A doação foi feita para a campanha de 2022, mas ele morreu em 2018. Gadaiada, será que esses finados aí falecidos também votaram no Príncipe das Trevas? Nem os defuntos votando nele. Ele não foi eleito. Segura essa e um beijinho no chifre. A direita bolsonarista vem provando mais uma vez que são contra os trabalhadores. A motosserra de Javier Milei, lá na Argentina, o Senado lá acaba de aprovar, né, galera, acabar com os direitos trabalhistas. Já eu vou ler, André Mendonça também acaba de tomar uma decisão contra um trabalhador CLT. E Nicolas Ferreira entra com um pedido contra aquelas pessoas que ganham até 5 mil reais, que vão ficar isenta. O Nicolas entrou com um pedido no TSE para que o governo pare de fazer propagandas que chega até usar, né, galera? Olha só, o Senado da Argentina, vocês vão vendo aí o placar, aprovou a proposta de reforma enviada por Milei, que acaba com vários direitos trabalhistas no país. Jornada de trabalho de 12 horas, fim da escala, né, fim das horas extra remunerada, fim do pagamento para afastamento, né, galera, ou que você peça licença médica, fim das férias de até 30 dias. E está tendo um dos maiores protestos lá na Argentina, porque estão acabando com o direito dos trabalhadores. Flávio Bolsonaro já falou que quer implementar a mesma política de Javier Milei no Brasil. E a decisão de André Mendonça. André Mendonça nega CLT a pedreiro que trabalhava 6x1 para construir, né, para uma construtora no Mato Grosso. O ministro anulou decisão da Justiça do Trabalho lá no Mato Grosso que reconhecia o vínculo CLT de um pedreiro, né, galera, com a Havet Construções. O tribunal apontou aí, né, várias coisas e mandou pagar o FGTS férias, né, galera? Aviso prévio, o ministro foi lá e anulou. Ou seja, sempre a direita contra os trabalhadores. Fim, eles são a favor aí que você continue trabalhando 6x1 e não querem o fim da escala. Pode falar o que quiser da extrema-direita, menos que não sabe enganar trouxa. O velho da Havan, por exemplo, na hora que é para defender o político de estimação, chama a Globo de Globo lixo, fala meio mundo de absurdo sobre a Globo, olha só. A Rede Globo presta um desserviço ao Brasil e dá um mau exemplo a todas as cidades brasileiras. Na hora que é para defender o próprio bolso, a Globo serve e o velho da Havan vai lá e assina o contrato de 235 milhões para a Globo anunciar suas lojas, né? Essas lojas essas que ele disse que iria fechar caso o Lula vencesse as eleições em 2022, porque, segundo a extrema-direita, o Paulo Guedes mesmo disse que o Brasil iria quebrar. Eduardo Bolsonaro faz seus seguidores de trouxa mais uma vez enquanto coloca na cabeça deles que seu pai está quase batendo as botas lá no QG político, se transformou no QG eleitoral lá, a Papudinha, onde o detento está, né? Ele está lá
no bem bom lá em Abu Dhabi, lá surfando, tirando onda ali. A mesma coisa que ele fez quando estava se divertindo lá no Catar, lá na Copa do Catar, enquanto os abestados estavam pegando sol e chuva na frente dos quartéis. Os mesmos que acompanharam o Nicolas Ferreira por uma semana até Brasília no intuito de soltar o detento da cadeia. O Nicolas Ferreira, que só em 2025 o cara teve 185 presenças, 103 folgas, 55 dias de férias e 22 faltas. O mesmo que é contra o fim da escala 6x1, o mesmo que vota contra o Vale Gás, o gás do povo, né? Essa é a extrema-direita, cara, sempre contra o povo e sempre tem pobre de direita defendendo eles na maior cara de madeira. Olê, 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 olá, vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá. Lula, Lula, Carmen Lúcifer e todo o Tribunal Superior Eleitoral não podem barrar o desfile que homenageará Luiz Inácio e já é um absoluto sucesso. Tá matando de dor de cotovelo toda a excremento-direita, especialmente o Partido Novo, que é apenas um novo sapatênis para partidos muito velhos e conhecidos da sujeira nacional política. Agora, Kraus, a Carmen Lúcifer diz que não vai poder interferir na manifestação popular, a vontade do pueblo, pelo menos até o desfile acontecer. E eu confio nessa gente? De jeito nenhum, não confio no Supremo Tribunal Federal, que só se manifestou favorável à democracia e colocou meliantes da excremento-direita no chilindró, porque a água lhes bateu nas nádegas. Porque senão eles não teriam movido uma palha se isso fosse só para defender Luiz Inácio e a posse do presidente eleito democraticamente. A Constituição proíbe censura. Está no parágrafo 2º do artigo 220, é vedada toda e qualquer censura intelectual, artística, e, portanto, ali está a questão posta de, sem se saber o que vai acontecer, porque não há sequer um dado objetivo sobre o que a escola vai fazer e pode até resolver até a última hora não fazer. Então, nós estaríamos aqui antecipando algo que tudo indica acontecerá. Em segundo lugar, todos os indicativos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes, pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral. Sei não, hein, cremosa? Essa gente pode já estar armando uma arapuca, já que Lula é a preferência nacional em primeiro turno em 2026. Abre teu olho, Lulinha. Tá bem. E a pedidos, fizemos mais camisetas Língua Santa, use sem moderação. Aqui é jornalismo e não zap da tia Lola, garanta já a sua. São poucas unidades no link do story do Instagram. E se você publicar vestida com ela e me marcar, eu vou repostar a sua publicação. Corre! O Flávio Bolsonaro já começou a fazer campanha antecipada. Sabemos que fazer campanha antecipada é crime, mas ele já está fazendo. E o que o Flávio Bolsonaro mais está fazendo nessa campanha antecipada é atacando o presidente Lula, falando que o presidente Lula não fez nada, que o presidente Lula é isso, é aquilo, que os ministros do presidente Lula não servem para nada, e vai trazer de volta para você, que é bolsonarista, o Paulo Guedes, aquele mesmo que disse que era para passar a boiada, não sei se vocês estão lembrados, que fez foi crescer o banco dele, favoreceu toda a sua família, favoreceu todo o seu sócio do seu banco. E mais, o Flávio Bolsonaro até agora não apresentou um projeto que fosse um projeto de crescimento. Até agora o Flávio Bolsonaro só apresentou projeto de diminuir aquilo que já existe, cortar aquilo que já existe. É o mesmo projeto de governo que o pai dele tem. É falar mal dos outros. Se caso ele vir a ganhar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer que pegou um Brasil quebrado e que o Brasil
foi quebrado através do PT e que não está conseguindo administrar e fazer uma boa gestão porque o PT quebrou o Brasil. Só que a gente sabe que não é isso. A gente sabe que eles querem o poder para tentar soltar o Bolsonaro, que já se encontra preso há bastante tempo para cumprir a sua pena pelos crimes que ele cometeu. Pessoal, eu peço a vocês que compartilhem bastante. Está difícil aqui na plataforma, não está fácil. Compartilhe esse vídeo, aperta no coraçãozinho, aperta no maisinho para me seguir. Vamos aí dar força ao nosso trabalho, que não está fácil. A extrema-direita está vindo com tudo e as redes sociais estão dando engajamento para eles. Não para a gente, mas vamos virar esse jogo. Aperta no coraçãozinho, como eu já pedi para vocês, para deixar vermelhinho. Aperta no maisinho, para me seguir para mais informações. As pesquisas apontam que Lula vence as eleições. E eles estão tentando manipular a cabeça do pessoal, colocando aí pesquisas fake. Só que não cola, não rola. O presidente Lula vai ser eleito no primeiro turno e faz o L. Dou R$500 no Pix para o petista que me provar uma corrupção do governo Bolsonaro. Eu vou deixar o meu Pix aqui porque eu quero ver se você vai ser o primeiro bolsonarista a honrar com a sua palavra. E eu não vou te dar só um caso de corrupção não, viu? Eu vou te dar 5. Bora lá? Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, que chegou a ser preso porque estava chantageando as prefeituras a terem que negociar com pastores que, segundo ele, era escolhido pelo próprio Bolsonaro para receberem verba da educação. Pastores esses que, por sua vez, pediam propina em até barras de ouro para liberar essa verba. Tá duvidando de mim? Escuta aí o áudio. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Então, o Gilmar, obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. No final, de tanto Bolsonaro cutucar a Polícia Federal para proteger amigos e parentes, todo mundo acabou sendo solto. Ah, e essa interferência por si só já se configura como outro crime de corrupção, viu? Mas eu não vou contar com essa não, para deixar ela como bônus. Vamos para a segunda. O segundo caso de corrupção foi o contrabando de madeira envolvendo o Ministério do Meio Ambiente. Inclusive, o ex-ministro dessa pasta, o Ricardo Salles, virou réu e será julgado até o final desse semestre de 2026. O terceiro caso de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro está relacionado aos 45 milhões que a Secretaria de Esporte do governo transferiu para a ONG do ex-jogador Léo Moura, que, segundo a CGU, desviou esse dinheiro através de superfaturamentos, serviços fantasmas e aquisição de instalações precárias. O quarto crime de corrupção do governo Bolsonaro foi cometido pela Polícia Rodoviária Federal. Pois é, até a polícia durante esse governo estava nos roubando. Eles gastaram aproximadamente 180 milhões de reais em blindados que não aguentavam nem subir uma ladeira. E um caso curioso sobre esse crime é que a empresa que vendeu esses blindados é de um apoiador do Donald Trump que esteve na invasão do Capitólio em 2021 e que teria se encontrado com o Eduardo Bolsonaro antes de fechar esse acordo. E as bizarrices dessa história não param por aí não, viu? Essa empresa nunca atuou no ramo de blindados, ela estava inativa até 2018 e só veio pro Brasil depois que o Bolsonaro foi eleito. Ou seja, essa empresa basicamente só foi inaugurada para vender uma coisa que eles nunca venderam. E o governo Bolsonaro comprou. E o quinto caso de corrupção, e talvez o pior e mais famoso, é o orçamento secreto. Um acordão que o Bolsonaro fez para manter o Congresso Nacional omisso durante a sua jornada golpista, o que acabou resultando em inúmeros escândalos de corrupção espalhados pelo Brasil. Mas graças ao Flávio Dino, essa vagabundagem foi interrompida. Tá então, meu querido, você me pediu 1 e eu te dei 5. 5 crimes de corrupção do governo Bolsonaro. E eu nem tô levando em consideração a roubalheira do INSS, que atravessou o governo todo sem ninguém fazer nada, e as corrupções que não foram concretizadas porque descobriram antes, como, por exemplo, a propina de R$1 por vacina. Esquece não, viu? Aproveita que tá em promoção. Pague 1 e leve 5. O que o Lula fez pelos pobres? Ah, pra mim fez muita coisa. Me fala uma coisa que o Lula fez. Esse Bolsa Família aí é maravilhoso. Vamos desmascarar esse bolsonarista, gente, porque, pelo amor de Deus, só vivem de fake news. Eu acho que quando esses bolsonaristas vão dormir, né, quando colocam a cabeça no travesseiro, eu acho que eles devem pensar, meu Deus, amanhã eu vou ter que mentir de novo. 190 para 600 reais foi aumentado o Bolsa Família. Quem você acha que fez? O Lula ou o Bolsonaro? O Lula. Não, quem aumentou o Bolsa Família de 190 para 600 foi o Bolsonaro. E aí, quem pensa mais nos pobres? O Lula ou o Bolsonaro? Gente, é muita cara de pau, como é que pode? O Bolsonaro nem queria aumentar para 600 reais. Quem aumentou foi o Congresso diversas vezes. Ele já se pronunciou falando que era contra. Aí aumentou perto da eleição só para ganhar votos. Toma vergonha na sua cara. Não, eu tenho pra mim que é o Lula. Mas me fala, por que o Lula pensa mais nos pobres? Ah, o Lula veio da classe baixa, né? E outra que ele está... Mas vir da classe baixa significa que você pensa mais nos pobres? Pensa. Ah, me fala uma coisa que o Lula fez que comprove que ele pensa mais nos pobres. Eu te falo aqui, cara, criou várias coisas, criou 18 universidades, o Bolsonaro criou quantas?
criou o ProUni, colocando pessoas de baixa renda na universidade, porque antigamente quem era de baixa renda não fazia faculdade. Criou o FIES, Pronatec, Bolsa Atleta, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, SAMU, ampliação do SUS. Fez também agora, né, a nova reforma tributária, que vai dar isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Está lutando para acabar com a escala 6x1, né, energia para todos. Brasil sorridente. Meu Deus, se eu for ficar aqui, eu vou ficar o dia todo. Agora me fala um projeto que o Bolsonaro fez, né? Porque ele só copiou do Lula, não fez nenhum, meu amigo. Inclusive, a economia no governo Bolsonaro foi uma merda, né? Não teve desenvolvimento, a taxa de desemprego estava altíssima, e agora no governo Lula está a menor da série histórica. A inflação no governo Bolsonaro estava altíssima, as pessoas estavam na fila de ossos. Mas é claro que você não vai falar isso, você vai ficar fazendo videozinho para tentar se promover e conseguir um cargo, né? Gente, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E já me segue aqui também, porque diariamente eu estou aqui combatendo a extrema-direita. Gente, eu tô muito chocado com esse caso que aconteceu em Itumbiara, do cara que atirou nos filhos e depois se matou, com a justificativa de que ele descobriu que a mulher traía ele. E ele fez isso como uma vingança. A vingança dele foi tirar a vida dos filhos e depois tirou a própria vida, porque é um covarde. E tudo isso para poder se vingar, para poder destruir a vida da mulher, porque acabou a vida dessa mulher. Essa mãe não tem mais sentido de viver. E além disso, ele era genro do prefeito. Ou seja, a esposa dele era filha do prefeito da cidade. Quantas famílias ele destruiu? Imagina o planejamento que esse cara fez na cabeça. A crueldade que ele planejou. Ele destruiu várias famílias. Ele acabou com a vida dessa mulher. Ele acabou com a vida do prefeito, da família do prefeito. A cidade inteira deve estar destruída, abaladíssima. E o mais triste que eu vejo ainda em relação a esse caso é ver comentários desse tipo aqui, né? Porque as pessoas estão culpando a mulher pelo fato dela ter traído ele. Então a culpa é dela, de tudo isso ter acontecido, dessa tragédia ter acontecido. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Eu tô muito abalado com essa história e tô, assim, tava lendo as notícias agora há pouco, tô muito chocado. Acabou. A vida dessa cidade, a vida dessa mulher, a vida de várias famílias acabou. E ainda o tribunal da internet quer julgar e culpar a mulher por tudo isso que aconteceu. Parece que um dos filhos está em estado gravíssimo, não se sabe se ele vai recuperar. O outro filho já foi velado e já foi enterrado. Enfim, que tragédia horrível, que história. Cada dia no Brasil é uma história mais triste, cara. Cada dia. Você deve ter visto um caso muito triste que aconteceu aqui em Goiás. Um homem que tirou a vida de seus 2 filhos, um de 11, outro de 8, e depois tirou sua própria vida, ao que tudo indica, depois de descobrir uma suposta traição de sua esposa. Um caso muito chocante, e quando acontece algo desse tipo, eu me atento aos comentários, o que as pessoas estão falando desse assunto. Porque a internet ama justificar algo que eles nem conhecem, que não sabem. E aí eu fui ver os comentários. A maioria, assim, maçante, é culpando a mãe. A mãe por ter traído, a mãe por ter feito algo errado, a culpa é dela, se ela não tivesse feito isso, nada teria acontecido, e uma parcela ali colocando o pai como a vítima. Vamos colocar as coisas no lugar certo? O que é traição? Traição é quebra de confiança, é falta de caráter, é erro dentro de um relacionamento, é motivo para você brigar, chorar, espernear, separar e cada um seguir sua vida. Traição é crime? Não é crime. É. A culpa de um crime é de quem comete um crime. Nada justifica o que esse pai fez. Ele não é a vítima da história. É claro que deve ser muito doloroso você ter um casamento, você ver ali as ruínas, você ter uma família e ver que isso vai acabar. Você pode ficar triste, você pode se sentir um inútil, sim, porém não te dá direito de tirar a vida de ninguém. E eu tenho uma prova muito simples disso. Mulher é traída todos os dias nesse país. E mesmo assim você nunca viu uma mãe tirar a vida de filhos para se vingar de marido que foi traída. Você já viu isso? Eu nunca vi. Não é sobre dor de amor, é violência. É sobre um homem que tinha certeza que ele iria destruir a vida da mulher que o traiu. Porque ele não pôde tirar a vida dela. Porém, tirando os filhos, a dor dessa mulher é grandiosa. Ele não fez o ato contra ela. Porém, ele tirou a vida, a alma dessa mulher. Essa mulher nunca mais será a mesma. Essa mulher nunca mais terá uma vida feliz. As duas coisas mais preciosas na vida de uma mãe, ele tirou, levou junto com ele. E já não bastasse tudo que está acontecendo, sites de fofocas, perfis estão espalhando um vídeo que seria dela com esse novo relacionamento, a suposta traição.
Essa mãe está enterrando 2 filhos hoje. Vocês querem fazer com que a mídia, com que as pessoas culpem mais do que essa mãe está sendo culpada. Vocês querem mesmo a 4ª vítima dessa tragédia toda? Porque é isso que vai acontecer. Parar de culpar a mãe nesse momento é o mínimo. E passar pano pro pai nessa situação não é normal.